Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder deixar o like, se inscrever no canal pra gente poder estar chegando a mais amigos vascaínos, mais amigas vascaínas, a galera da zoeira também que passa aí de vez em quando para dar aquela zoada quando o Vasco não vai bem. E a maioria das vezes o Vasco não vai bem, né? Então fica, fica aí a dica. Agradecer também a galera, a gente bateu a meta de 1.300 inscritos. Agora vamos rumo aos 1.400. Quem puder aí se inscrever no canal. E também deixar o feedback, galera. O pessoal estava dizendo que a minha imagem estava um pouco escura. Eu dei uma melhorada aí na claridade do vídeo. O que vocês acham? Se melhorou? Depois dá um... Quem puder dar uma... Comenta aí no chat. No chat não, na mensagem, né? Deixa aí uma mensagem. Ontem eu comentei, rapaziada, sobre a panela de pressão que é o Vasco hoje prestes a explodir, né? E aí você escuta em alguns, você vê em alguns sites que o presidente Pedrinho lá, e o Felipe estão sendo pressionados por alguns membros da diretoria para mandar o Fernando Diniz embora. Outros, também você vê que eles estão esperando um pouco mais, porque o Vasco chegou até a final da Copa do Brasil do ano passado. Estão chegando jogadores novos, jogadores que foram indicados pelo Diniz. O Diniz teve papel importante na contratação de alguns jogadores, Brenner, o Marino, o próprio Cuiabano, né, o Saldívia, muitos jogadores o Diniz entrou em contato. Então a diretoria parece que vai dar um prazo para que esse time dê liga, essa galera que está chegando, para ver se realmente manda ou não embora, segundo informações que rodam aí na internet. Se for verdade, eu não sei, porque eu não sou jornalista, eu sou torcedor. Agora, galera, até quanto isso pode ser arriscado pro Vasco no Campeonato Brasileiro? O Vasco em 3 jogos, 2 em casa, Chapecoense e Bahia, e o Mirassol fora. Teoricamente, Mirassol e Chape eram jogos que o Vasco poderia ter feito mais pontos. Contra o Bahia, tudo bem, mas jogou em casa. E o Vasco perdeu aquela força que tinha de São Januário. Lembrando que o Vasco é o time que joga menos dentro de casa. Porque contra o Fluminense e contra o Flamengo, o Vasco joga no Maracanã. Mesmo com o mando de campo, a não ser que mude alguma coisa. Contra o Flamengo eu acho muito difícil que isso mude. Mas enquanto não sai no potencial construtivo, né? Enquanto o Vasco não consegue aumentar a capacidade do seu estádio e melhorar ali a redondeza, o Vasco segue sendo o time que menos joga com os mandos de campo no Campeonato Brasileiro. Falando em potencial construtivo, galera, deixa eu mostrar para vocês que saiu novidade, né? Ó, Vasco abre concorrência. Olha lá. Não sei se vocês estão vendo aí. Ó, a partir desta sexta-feira, no caso ontem, no dia 12, terminou a prioridade que a Sod Capital tinha, tá? Eles agora não têm mais a preferência e exclusividade de compra do potencial construtivo de São Januário. O Vasco vai abrir concorrência para receber propostas de novas empresas pela venda, que tem valores estimados em mais de 500 milhões. A diretoria tinha fechado um contrato de exclusividade com a Sod Capital, que tinha interesse em adquirir o potencial construtivo para utilizar em terrenos da Barra da Tijuca. Desde então, a seguradora teve 3 prazos estendidos para fazê-lo e não houve oficialização. Na última semana, o presidente Pedrinho se reuniu com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e representantes de outras empresas e seguradoras, para já apresentar projetos de potencial construtivo de São Januário. O movimento já previa que a Sod Capital não exerceria o direito contratual. Agora o Vasco abrirá nova concorrência para receber propostas de outras companhias. E aí, segundo informações, tem gente grande envolvida, tá? Tem Cirela, tem Patrimar, empresas que costumam construir na região da Barra da Tijuca, já tem bagagem para isso. Quanto que parece que aquela Sod Capital é uma empresa que está enrolada aí no Rio de Janeiro, e foi uma mostra
que foi uma falha da diretoria do Vasco, né? Ter dado a preferência para essa empresa, que na verdade não tinha confiança. Parece que nem o prefeito Eduardo Paes tem muita confiança nessa empresa. E nessa reunião que foi feita, muita gente participou. Agora, galera, eu estava vendo o Felipe Bastos, né, que jogou no Vasco, ele defende o Fernando Diniz, tá? Ele diz que eu não vou colocar som, porque pode dar problema se eu colocar o som. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. O comentarista Felipe Bastos defendeu o trabalho de Fernando Diniz e disse que os atletas do Vasco devem assumir mais as responsabilidades. Durante a análise desta quinta-feira, o ex-jogador afirmou que o time produz muitas chances, mas falta um jogador que decida as partidas, como o Ryan fazia no ano passado. Assim, galera, eu vejo isso nos 2 últimos jogos, tá? Contra a Chapecoense e contra o próprio Bahia. Contra o Bahia, eu não vejo nem que o Vasco teve muita chance de gol. Foi mais daquele arame liso, como eu já falei no vídeo anterior. O Vasco rodou, mas qual foi a jogada assim que o goleiro do Bahia fez uma grande defesa, ou que fez uma defesa fácil? Não teve. Até tudo bem que o Léo Jardim também não fez uma defesa, mas que futebol que vale é bola na rede. E amanhã o Vasco tem um jogo contra o Volta Redonda. E no Campeonato Brasileiro, a gente está na zona do rebaixamento, né? Aqui, ó. Ó. Vasco termina a rodada. Vamos botar aqui, ó. Tá para vocês aí. Olha lá. Vasco termina na zona do rebaixamento. E o nosso próximo adversário é o Santos. Ou seja, ou a gente permanece na zona do rebaixamento. Não apareceu aqui para vocês, mas aqui, ó, tá aqui, ver se aparece. Não apareceu, deu algum erro aqui. Mas o Vasco tá em, galera, o Vasco é o 17º colocado, o Santos é o 18º. Ou o Vasco ganha e sai, ou o Santos ganha e passa a gente. Ou empate, os dois provavelmente ficam na zona do rebaixamento. Aí, apareceu aí, ó. Tá vendo aí, galera? Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Então a situação tá bem complicada aí pra gente. E o próximo adversário é o Santos jogando em São Paulo. Rapaziada, muito obrigado aí mais um vídeo. Quem pudesse continuar se inscrevendo aí no canal, deixando o like, compartilhando, eu agradeço. Saudações vascaínas. De repente amanhã eu faço um vídeo aí comentando o jogo, fazendo um pós-jogo, um pré-jogo para amanhã. Valeu, galera. Fui.